Fala pessoal, tudo bem? Tava aqui meditando um pouco e resolvi compartilhar com vocês. Sobre constância tem muito material aí na internet, né? Não sei se de alguma forma ainda posso contribuir alguma coisa para isso, mas se eu puder pelo menos te abençoar de alguma forma, amém. Queria compartilhar um pouco essas minhas reflexões. É algo simples, sabe? Geralmente quando a gente está conversando com alguém ou tá olhando para dentro de si, a gente se depara com essa necessidade de sermos constantes, porque nem tudo que a gente faz a gente consegue ter constância naquilo. E aí quando a gente vai olhar para a nossa vida com Deus, para a nossa espiritualidade, para os nossos momentos a sós com o Senhor, nem sempre a gente consegue ter essa constância que deveria ter. E aí a gente, como eu falei, olhando para nós mesmos, ou no momento que a gente está fazendo aí algum aconselhamento, algum acompanhamento, a gente se depara com pessoas que falam, cara, como ter constância, né? Nas famosas caixinhas de Instagram também sempre vem essa pergunta, uma pergunta bem recorrente, como ter constância. Mas quando a gente se depara com essa pergunta, eu percebo que o fundo, na verdade, é como ter prazer sempre naquilo que eu estou fazendo. Porque a gente sabe que a gente deve amar a Deus. Então a gente fala sempre, olha, ame a Deus, tenha amor pelo Senhor. E quando você amar a Ele, você vai sempre querer estar perto dele, né? Assim como você quer estar perto da sua namorada que você ama, né? Então, fazendo essa relação aqui, mas lógico, a gente tem que amar a Deus sobre tudo. Mas assim como você gosta de alguém, você quer estar perto, quando você ama a Deus, você também quer estar perto. E essa é uma aplicação correta. A gente ama a Deus, a gente quer estar perto do Senhor. Se trata de amor ao Senhor. Mas a verdade é que na prática, às vezes a gente fracassa um pouco, sabe? Às vezes a gente a gente não consegue ter essa constância que deveria ter. E quando a gente pergunta como ter essa constância, no fundo é como ter sempre essa paixão e esse ardor no coração por querer ter esses momentos devocionais. Cara, deixa eu te dizer aqui, deixa eu te dar um banho de água fria. É que a verdade é que isso não é possível. Talvez você esteja agora, como assim, né? Como isso não é possível? Isso não é possível sempre. Isso não corresponde de verdade, assim. Não corresponde com a realidade. Porque, sim, a gente ama a Deus, mas, cara, por exemplo, a gente quer ter esse momento de oração, mas tem dia que a gente tá tão exausto e o nosso corpo parece que não quer. Então a gente sabe que ler a palavra é ouvir a voz do próprio Criador, mas parece que tem dias que a gente está tão exausto que a gente não quer ler. E o nosso problema é deixar ser levado pelos nossos sentimentos. Esse é o mal da nossa geração, eu acho assim. É ser levado pelo aquilo que sentimos. Então se você sente alguma coisa, aquilo que você sente define você. Isso é um problema em várias áreas, né? Achar que aquilo que você sente necessariamente define você. Imagine se a humanidade ela andasse de acordo com seus próprios sentimentos, o caos que ia estar. Porque tantos sentimentos ruins que às vezes a gente sente, né? Então o sentimento não necessariamente ele mostra realmente quem é você ou quem você realmente tem que ser no Senhor. Então às vezes, cara, você não vai ter vontade de orar e você não vai ter vontade de ler a Bíblia. O nosso problema é deixar que a nossa constância dependa disso, dependa da sua vontade naquele momento para fazer. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu cheguei em casa faz pouco tempo e estava aqui meditando, resolvi gravar esse vídeo como eu falei, mas antes eu estava conversando com um amigo sobre academia. E eu falando que eu estava precisando perder peso e eu estava querendo, até por questão de saúde, estava querendo malhar. Cara, e beleza, eu sei que às vezes fazer algumas aplicações com o reino assim não é nem tão legal, mas dá pra gente entender fazendo algumas aplicações assim, então peço licença aí pra fazer. E eu falando sobre a academia, ele dizendo, cara, nem sempre você vai ter esse desejo de ir, mas vá porque é bom pra você, vamos lá e tal, e toda essa conversa. E, cara, e com os momentos do nosso devocional com o Senhor, é basicamente a mesma coisa também, sabe? Nem sempre você vai ter esse desejo, nem sempre você vai estar com aquela super disposição para fazer, mas você sabe que tem que fazer, porque isso é bom para você. Isso é bom para tua alma, isso é bom para o teu espírito, então você tem que fazer, porque isso você sabe que vai te abençoar de alguma forma, entende? Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer o nosso devocional acontecer, mesmo não estando com vontade de fazer, mesmo não estando com aquela super desejo para fazer todo momento de oração, mesmo não tendo aquela super vontade para ler a palavra, mesmo assim, leia, mesmo assim, ora, busque fazer, mesmo o seu corpo, mesmo a sua cabeça não querendo naquele momento. Como aprender a orar? Orando. Como ter constância? Lutando contra as suas próprias vontades, lutando contra o seu próprio corpo e sabendo que, mesmo que em alguns momentos você não esteja com aquela super disposição, vá mesmo assim. E eu tenho certeza que vai ter momentos maravilhosos na presença do Senhor. O Senhor vai falar contigo, teu coração vai saltar de alegria muitas vezes, mas muitas vezes ele não vai querer.
Então, direcione ele para aquilo que é bom. Nem sempre a gente vai querer tomar um remédio, às vezes pode ter aquele gosto amargo ali, mas vai fazer um bem danado para você. E é muito bom orar, é muito bom ler a palavra. Mesmo que você não esteja com aquele desejo naquele momento, em algum momento, ele vai tocar o teu coração. E você vai dizer, Senhor, muito obrigado por ter me feito estar aqui, muito obrigado, valeu a pena eu ter, sabe, ido além. E não ter deixado que os sentimentos, os meus desejos, as minhas vontades sejam prevalecidos. Então, quando eu volto a dizer, quando você faz essa pergunta, como ter constância, no fundo, a pergunta é, como ter desejo sempre? E a resposta é, não tem como. Você não vai ter desejo sempre. Em alguns momentos você não vai ter, você não vai querer. Mas não deixe que isso determine a sua espiritualidade, não deixe que isso determine os seus momentos, se você vai ter ou não momentos a sós com Deus. Tenha mesmo assim. Então eu acredito que seja um dos grandes segredos da constância.